Bom dia, seja bem-vindo ao Solarverso e no episódio de hoje, Arma de Chekhov. E pode ser que tu nunca tenha nem ouvido falar desse nome, mas eu tenho certeza que quando eu te falar sobre ele, tu vai perceber que já reclamou de muita obra que não aplicou esse princípio direito. A Arma de Chekhov é um princípio narrativo extremamente importante pro cinema, pra literatura, pro teatro, pros jogos e pra basicamente tudo que tem uma narrativa ficcional. E se tu quer saber um pouco mais sobre do que se trata essa tal da Arma de Chekhov, então vem comigo. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que a Arma de Chekhov não é só um nome bonito que inventaram. Ela faz referência a um dos mais importantes e aclamados escritores da história da Rússia, o Anton Chekhov, que viveu ali na segunda metade do século XIX. E embora ele fosse médico por formação e tivesse a medicina como atividade principal dele, a grande paixão era a literatura. E a gente pode perceber isso quando vê o quão prolífico que ele foi nessa área, com centenas e centenas de obras publicadas. E isso não é nenhuma hipérbole, só de conto ele escreveu mais de 500, fora as novelas, romances e peças de teatro. Mas ainda que tu nunca tenha lido nada desse autor, eu tenho certeza que até inconscientemente tu conhece esse princípio narrativo que ele descreveu. Mas no fim das contas, o que é essa tal Arma de Chekhov? E eu vou deixar o próprio autor trazer a resposta, porque ele escreveu em 1889 uma carta que dizia o seguinte: nunca se deve colocar um rifle carregado no palco se ele não vai disparar. É errado fazer promessas que você não pretende cumprir. Ou seja, no sentido mais amplo, ele está dizendo que se uma coisa não é fundamental para a história, se ela não vai exercer um papel importante na narrativa, ela não tem que ser colocada ali em evidência. Para ser colocada, ela precisa ter uma razão para isso, ela precisa ter um papel a cumprir. E isso a gente pode associar logo à ideia de manter uma história concisa, enxuta, que não fique só colocando um monte de elemento que só tá lá para confundir o espectador e perder tempo. Porque o importante é dar foco naquilo que vai ter uma importância futura. Imagina tu tá assistindo um filme que começa, sei lá, com uma pessoa perdida na floresta, que encontra uma cabana e vai entrando porque já tá anoitecendo. Não tem ninguém lá dentro, ele vai entrando, ele vai vendo as coisas e do nada ele bate o olho na parede e vê uma arma desse tamanho aqui pendurada. A câmera dá aquela enquadrada na arma e o morador chega bem nessa hora. Ele até começa a questionar quem que é aquela pessoa que tá na casa dele, mas beleza, por algum motivo ele entende a situação. Fica tudo de boa e ele fala pro protagonista passar a noite ali, que no dia seguinte, quando clarear, ele ajuda a sair da floresta. Com isso, a arma é deixada de lado e vão acontecendo outras situações narrativas ali. Sei lá, eles jantam, jogam carta, contam histórias, é só um exemplo. Mas o que foi que essa construção deu a entender pro espectador? Que aquela arma vai ter um papel importante, que ela vai ser usada em algum momento. O protagonista vai usar a arma contra o morador da cabana? O morador vai usar contra ele? O morador vai usar pra salvar ele de alguma fera? Eles vão usar porque vai começar um apocalipse zumbi? Pode ser qualquer coisa, mas se a arma foi colocada em evidência é porque ela tá sendo apresentada pra cumprir um papel importante no futuro. Isso já é uma coisa tão natural na nossa cabeça que se essa arma for esquecida pelo roteiro, se ela nunca mais aparecer na história, vai parecer que tem uma coisa errada, que tá faltando alguma coisa. E é exatamente disso que se trata a Arma de Chekhov. Mas embora o nome seja Arma de Chekhov, e eu tenho usado uma arma nesse exemplo, ela não precisa ser necessariamente uma arma. É que armas geralmente acabam tendo um grande impacto dentro das histórias. Mas pode ser basicamente qualquer elemento, objeto, conceito, pessoa ou até informação dentro de uma narrativa, que no começo pode até não parecer tão importante, mas que vai cumprir um papel decisivo mais pra frente. Um exemplo disso são os filmes do James Bond. Se no começo for mencionado que o novo sapato dele tem uma mola propulsora, quer dizer que essa mola vai ser usada em algum momento. Se disser que o óculos dele tem visão noturna, é a mesma coisa. Em algum momento do filme, com certeza ele vai ter que enxergar no escuro. Outro exemplo, só que um pouco diferente, é o que o Shakespeare faz com o lenço da Desdémona em Otelo. Quando ele escreve Desdémona deixa cair o lenço, tu já sabe que aquilo é uma construção para alguma coisa que vai acontecer mais pra frente. Aquele lenço vai ter um papel importante, senão não teria nem porquê dar destaque para aquele acontecimento. Pra que descrever que o lenço caiu, se ele ter caído não vai ter nenhuma importância pra história? Se uma coisa é colocada na trama, ela tem um custo que precisa se pagar mais pra frente. E só pra dar mais um exemplo, isso também pode ser visto em Harry Potter e a Câmara Secreta. Logo no começo tem uma aula de herbologia em que eles aprendem sobre mandrágoras, que tem como efeito curar alguém da petrificação. Pode até parecer que aquilo é só uma aula qualquer, que foi colocada ali pra compor o quadro curricular, pra mostrar como é que são as aulas. Mas não é coincidência que logo mais tarde uma grande ameaça vai ser o quê? Justamente as petrificações causadas pelo basilisco, que vão ser curadas com as poções de mandrágora. E a gente pode dizer que essa ideia da Arma de Chekhov muitas vezes acaba se entrelaçando com um outro conceito que é o chamado foreshadowing, que grosso modo é um tipo de antecipação sutil de uma coisa que vai acontecer mais pra frente. Sabe quando lá no filme do Batman, o Harvey Dent fala aquela frase famosa, ou tu morre como herói, ou tu vive o suficiente pra se tornar o vilão? Quando essa frase é colocada na história naquele momento, ela tá antecipando um acontecimento futuro. E isso é um foreshadowing, que eu não vou me alongar muito porque talvez eu faça um vídeo focado só nesse tema. Mas eu trouxe ela aqui pra dizer que Arma de Chekhov e foreshadowing não são a mesma coisa,
mas às vezes elas trabalham junto. No caso da arma de Chekhov, ela de certa forma antecipa um acontecimento futuro, mas o principal foco dela é manter as narrativas concisas, enxutas e eficientes, não gastar tempo e dinheiro colocando na história coisas que não vão ter utilidade mais pra frente. Os casos em que um elemento é colocado em evidência na trama sem ter uma importância futura, ou seja, que vão contra esse princípio da arma de Chekhov, são as chamadas armas não disparadas. Mas é claro que, como praticamente tudo, a gente também pode subverter esse conceito, porque no fim das contas não existe nenhuma regra ou princípio que não possa ser quebrado, desde que se saiba como. E tem duas formas relativamente comuns de subverter a arma de Chekhov. A primeira é uma que tem o Hitchcock como um dos seus grandes mestres, que é o chamado MacGuffin. O MacGuffin é uma coisa que é apresentada como sendo importante para a história, mas a única coisa que ela realmente faz é mover a trama para frente, sem ter uma importância final além disso. Um exemplo disso é o filme Psicose, que é dirigido pelo próprio Hitchcock. Ele começa mostrando a personagem roubando um monte de dinheiro e fugindo antes de se hospedar no Motel Bates. O dinheiro é colocado em foco, só que no fim das contas ele não tem nenhuma importância. Ele só tá lá pra fazer a trama começar, pra ser um pretexto pra personagem fugir e se hospedar no Motel Bates, que é onde a história realmente vai começar. Também dá pra ver isso em Pulp Fiction, que os personagens começam com o objetivo de recuperar uma maleta, e é isso que faz a trama ir pra frente. Só que a maleta em si não tem qualquer importância, ela só tá lá pra justamente fazer a história acontecer. Inclusive no filme nunca é mostrado o que tem dentro dela, simplesmente porque não importa. Ela cumpre o papel dela, que é só de fazer a história avançar, é só de colocar a trama em movimento. Outra subversão tradicional é o que os gringos chamam de red herring, mas que a gente conhece como a famosa pista falsa. E isso acontece quando o autor coloca em evidência um elemento que não vai ter uma conclusão, pelo menos não do jeito que a gente espera. Mas ela também não tá ali só pra mover a trama adiante, ela tá ali pra confundir a audiência. Isso acaba sendo muito comum em histórias de mistério, pra deixar a audiência ali envolvida naquela arapuca de pistas falsas, embora existam alguns autores de mistério que são contra esse tipo de artifício. Imagina um filme de mistério, daqueles lá que tem que descobrir quem é que é o assassino, que logo no começo mostra que um dos personagens tem uma arma, e a gente já começa a pensar, tá, a arma de Chekhov vai ser usada mais pra frente. Então a história vai caminhando, e em algum momento a vítima morre justamente com um tiro. As suspeitas vão recair em quem? O personagem que tem a arma. Mas talvez não tenha sido ele. E se é um filme de mistério, provavelmente não foi ele, provavelmente é uma pista falsa pra te confundir, porque é claro que não ia ficar tão na cara assim. E a gente pode pensar, tá bom, a arma foi colocada em evidência e não foi usada. Pois é, isso acontece porque ela era uma pista falsa. E a pista falsa faz o exato oposto do que a arma de Chekhov. Em vez de apresentar uma coisa que parece ter pouca importância, mas que se torna fundamental no futuro, ela introduz uma coisa que parece que vai ter muita importância, mas na verdade não tem. Mas se a gente olhar por um certo ângulo, ela não vai tão contra assim a arma de Chekhov, porque de certa forma o não uso também é um uso. Isso pode parecer contraditório porque eu falei que a quebra do conceito da arma de Chekhov leva à ideia da arma não disparada. Mas embora nesse caso a arma no sentido literal não tenha sido disparado, não quer dizer que ela não tenha tido um papel importante na história, mesmo que esse papel tenha sido de te enganar, porque essa arma não foi esquecida pelo roteiro, ela não foi inútil, ela teve um peso e uma conclusão na história. Então sempre que a gente estiver lá assistindo uma série, um filme, ou então lendo um livro, já dá pra ter mais ou menos uma ideia, porque se alguma coisa, personagem ou informação foi colocado na trama e inicialmente parece meio inútil, mas foi dado uma ênfase nisso, é bem provável que mais pra frente ela tenha um papel bastante importante. A menos, é claro, que ela seja um MacGuffin, ou então uma pista falsa. Mas agora que tu já sabe um pouco mais sobre o que é essa tal arma de Chekhov, o nosso episódio vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, aproveita pra conferir os outros aqui do canal, porque esse aqui tá chegando ao fim. E até a próxima.